Diz assim a palavra de Deus: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite. Porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? Dentro de mim derramo a minha alma, ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação que há na sua presença. Ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, me lembrarei de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. A Deus, minha rocha, digo: por que te esquecestes de mim? Por que ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal nos meus ossos, me afrontam os meus adversários, dizendo-me continuamente: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, que é o meu socorro e o meu Deus. Vamos juntos dizer apenas a frase: espera em Deus, todos juntos? Espera em Deus. O Salmo 42 é com certeza, meus irmãos, dentre os 150 salmos do Saltério, é um dos mais tristes dos 150 salmos. É também um dos mais comoventes dos salmos. É também, meus irmãos, um dos mais bonitos do livro de Salmos. Não é à toa que ele é muito conhecido, muito declamado, muito recitado, muito lembrado. Não é à toa que nós, cada um de nós, pelo menos uma vez na vida, já recorreu ao Salmo 42 em busca de ajuda divina. E o Salmo 42, em síntese, ele trabalha aquele tema que a todos atinge: quando os caminhos de Deus se tornam inescrutáveis, incompreensíveis a nós humanos. Onde encontrar a solução? Crendo. A fé é a solução para os muitas vezes inexplicáveis caminhos e modos de Deus lidar conosco, com a sua criação e com o seu povo. Por isso o Salmo 42, irmãos, é um profundo lamento de um cantor do templo, de alguém que servia a Deus no ministério do louvor, como alguns irmãos que dominicalmente apresentam-se aqui à frente. Trata-se de um profundo lamento de um cantor, de um músico, de alguém que serviu a Deus nesse ministério. É um salmo, meus irmãos, que nos toca profundamente, porque à medida que nós o considerarmos verso após verso, nós nos daremos conta da situação dramática na qual o salmista, desconhecido para nós, se encontrava. No entanto, e apesar da gravidade, por isso eu chamei de situação dramática na qual o salmista estava, apesar disto, ele começa o salmo confessando o seu amor, a sua necessidade, o seu anseio por Deus.
E isso para nós é de grande importância. Trata-se de um testemunho. Por quê? Porque muitos de nós, e eu não me excluo desta primeira pessoa do plural, muitos de nós, quando vivemos adversidades e tristezas, o nosso amor arrefece, a nossa fé desfalece, e somos tentados a nos ressentir com Deus. Não é à toa que existem algumas igrejas cujas doutrinas não são bíblicas, ensinando as pessoas em alguns encontros a perdoar a Deus, como se Deus fosse conosco injusto e nos magoando com o que faz ou com o que permite, e agora Ele precisa do nosso perdão. Ao invés de ensinar que temos que nos ressentir ou admitir que temos algum direito de mágoa para com Deus e, consequentemente, do perdão, deveria ser ensinado que Deus é o Senhor de tudo e de todas as coisas, e Ele pode dispor dos seus filhos da maneira que lhe aprouver, porque Ele é soberano, e o nosso dever é nos submeter à sua soberana vontade, seja ela qual for. Irmãos, o Salmo 42, portanto, é um testemunho vivo de alguém que sofreu e não sofreu pouco, mas que, apesar do seu intenso sofrimento, do não entendimento da razão do seu sofrimento, ele não permitiu que isso fizesse com que seu amor e seu desejo de Deus diminuísse. Ao contrário, aumentou. Por isso ele começa fazendo uma analogia. Os irmãos sabem que os sentimentos mais profundos, eles não encontram as palavras, por mais rico que seja o vocabulário de alguém, mesmo que você conhecesse o dicionário de A a Z, você, diante de uma profunda emoção, normalmente diz: não tenho palavras. E quando nos faltam as palavras, de fato elas nos faltam, um exemplo concreto pode, por analogia, nos ajudar a entender. E o salmista, com certeza, deve ter observado um animal chamado de cervo ou de corça, depende da tradução, é o mesmo animal, e de ter observado, ter tido a experiência de observar na seca aquele animal bramindo. Literalmente no hebraico, na minha tradução diz como o cervo anseia. A ideia é de que aquele animal está rugindo, de que aquele animal está berrando por causa da sua ânsia. Então, a ânsia, a necessidade de água para a sobrevivência, os irmãos sabem o quanto ela é vital, fazia com que aquele animal bramisse, berrasse, rugisse, tal a sua sede e o desespero para encontrar água. E essa experiência de observar isso serviu como um exemplo perfeito, paradigma, estabelecer um padrão por intermédio de um exemplo. Ali está um paradigma, é exatamente o que eu sinto dentro de mim, por Deus. A atitude, o rugir desse animal que ardentemente deseja por correntes de água, assim o meu ser deseja Deus. Deveríamos ficar envergonhados, meus irmãos, porque será que nós rugimos, lamentamos, temos sede de Deus? A sede é uma necessidade vital e nós não conhecemos a sede. Só quem está há 2, 3 dias no deserto, em um lugar onde não há água, é que sabe o que é a sede, sabe o quanto a água ela é essencial. E o salmista diz assim, do mesmo modo, da mesma maneira, com a mesma intensidade, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Agora, meus irmãos, o salmista não fica nas generalidades, ele diz do Deus vivo. Eu anseio, eu quero o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Ele vivia num contexto politeísta, dezenas de deuses disputando a adoração da humanidade, e hoje não é diferente. Aparentemente o Ocidente é monoteísta,
No entanto, eu desafio a cada um dos irmãos a pararem 10 pessoas na rua agora e perguntarem para elas: quem é Deus para você? Dificilmente alguém dirá: Deus não existe. Mas ao ouvir o que cada um diz sobre Deus, você chegará à conclusão de que são 10 conceitos distintos e não estão se referindo à mesma pessoa, se é que considerarão Deus uma pessoa. Alguns dirão que ele é uma energia, uma força, alguma coisa assim. Também vivemos num contexto aparentemente monoteísta, mas o politeísmo continua forte. E ele está dizendo: o Deus que eu anseio, o Deus que eu quero, é o Deus vivo, é o verdadeiro, é o Criador dos céus e da terra, é o autor da vida. E isso é importante, por isso os irmãos vão observar uma coisa: nas cartas do Novo Testamento, sempre que os apóstolos falam de Deus, eles são específicos para dizer: trata-se do Deus e Pai de Jesus Cristo. Não usavam o nome Deus genericamente, mas sempre dizendo: o Deus que nós adoramos é o Pai de Jesus Cristo, o Deus que Jesus Cristo revelou. Esse é o Deus vivo, esse é o Deus verdadeiro. Portanto, não basta ter fome e sede de Deus. É verdade que a alma humana precisa de Deus, mas ela precisa do Deus vivo, e é esse Deus vivo que nós, meus irmãos, deveríamos ter sede, a tal ponto de não perder sequer uma oportunidade de crescer. Eu não entendo, por exemplo, a ausência de muitos irmãos nesse momento aqui, se não for por motivo de saúde ou de trabalho necessário. Eu não entendo o fastio que muitos sentem de Deus. Por isso nós oramos hoje para que Deus restaure o primeiro amor. Irmãos, ele pergunta, é a primeira pergunta do Salmo: quando, verso 2, quando entrarei e verei a face de Deus? Entrar e ver a face de Deus. Se nós nos transportarmos para o contexto do Antigo Testamento, da revelação progressiva, nós aprenderemos que, de acordo com a doutrina veterotestamentária, a altura do processo de revelação progressiva, Deus está no templo. Ele está no céu, mas Ele está no templo. E o salmista está perguntando: quando entrarei? Quando de novo eu estarei em Jerusalém? Eu entrarei nos átrios do Senhor, ou no templo do Senhor, e verei a face de Deus, me encontrarei com Deus. Saudade do culto, saudade da adoração, sofrimento porque esse homem gostaria de poder estar adorando a Deus e não pode. É claro que Deus está em toda parte. Vamos nos reportar para o contexto dele, da doutrina que ele tinha acesso, segundo o que aprove a Deus revelar naquela etapa. Deus está no templo, e ele está impedido de entrar e de ver a face de Deus. Por quê? Irmãos, o Salmo deixa claro uma coisa. O salmista, ele encontra-se fora da Palestina, provavelmente no extremo norte dela, no sul de países estrangeiros. Ele está no exílio, longe de Jerusalém, da Terra Santa e do templo, trono do Senhor. E ele daria tudo para poder voltar a Jerusalém, entrar no templo para adorar. Esse homem é um adorador. E ele pergunta a Deus: até quando, Deus? Até quando? Essa pergunta, eu sei, meus irmãos, que ela já invadiu os nossos corações. Mas o que o faz sofrer é a impossibilidade de adorar. E eu lhe pergunto: isso lhe faz sofrer? Irmãos, nós muitas vezes desprezamos o culto por qualquer outra coisa, para estar em qualquer outro lugar, por qualquer corrida de Fórmula 1, ou coisas tão pequenas. Vamos nos lembrar, meus queridos irmãos, que a igreja é a nação eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja, meus irmãos, ela é coletivo. Nós estamos assim tão vacinados contra o chamado corporativismo, que nós não nos damos conta de que, do ponto de vista bíblico, não tem indivíduos. Deus lida sempre com uma nação ou com a igreja, o seu povo.
E quando Deus salva alguém, é para botar um tijolo na parede do templo que Ele está construindo. Quando Ele salva um indivíduo, é para adotá-lo como mais um filho, para acrescentar e fazer a sua família crescer. Irmãos, Deus sempre nos aborda do ponto de vista coletivo, corporativo. Nós somos igreja. Agora nós não somos, a igreja não tem templo, a igreja é o templo, e ela como templo, ela foi construída, diz Pedro na sua primeira carta, como templo espiritual, para apresentar sacrifícios espirituais. Portanto, o momento do culto, ele é fundamental, ele é essencial, e nós não podemos abrir mão disto. Mas o liberalismo, que é a filosofia que subjaz ao capitalismo, a maneira de pensar ocidental, me faz ver como um indivíduo que frequenta os cultos e que não tem parte no todo. Então levamos vidas individuais, faltar o culto ou não, isso não importa, mas na verdade Deus sempre nos dirige como corpo, como igreja, como povo, como nação. E esse homem desejava exatamente isso, e é isso que nós temos que entender: doutrina, aceitar a doutrina bíblica, que Deus nos ensina na sua palavra. Ele deseja adorar a Deus, está impedido. Eu já estive na Ucrânia, eu já estive na Bielorrússia, eu conversei com senhoras idosas, através de intérprete naturalmente, que guardavam pequenos pedaços de páginas do Novo Testamento, era a única porção que tinham das Escrituras. Estas pessoas davam testemunho de que arriscavam-se, entrando na floresta, 10, 15, 20 graus abaixo de zero, camufladamente, para se reunirem para adorar, porque o sistema era tão vigilante que em cada rua, em cada bairro, tinham vigias que denunciavam os infratores. Era proibido adorar, era proibido se reunir, e o preço era prisão, o preço era a vida. E eu pergunto, se o preço para estar aqui fosse a nossa vida, fosse o nosso emprego, nós estaríamos aqui? Essas pessoas se arriscavam para se reunirem. Ora, bastava dizer: Deus é Espírito, nós não precisamos de igreja, cada um de nós pode orar individualmente. Mas eles, obedecendo a palavra, se arriscavam. Eu ouvi testemunhos lá de que eles se reuniam na sala de uma casa e eles não podiam cantar, então era apenas mexendo os lábios. É possível você cantar e só mexer os lábios. Não podia ter som, para que os vizinhos não ouvissem e não denunciassem. Correndo perigo, eles se reuniam. Igreja, isso é doutrina bíblica. E eles desejavam ter o que nós temos, liberdade de sair das nossas casas e nos reunir para adorar. E o salmista tem essa tristeza: quando, Deus, eu poderei voltar a Jerusalém, entrar no teu templo e ver a tua face? Quando? Ele está no exílio, ele não pode, está impedido e sofre por essa razão. Ele diz assim: as minhas lágrimas, verso 3, têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? Irmãos, ele está deixando claro que diuturnamente perdeu a fome. Os irmãos sabem que tristeza faz a gente perder a fome, não é verdade? Muitos ficam sem apetite. Esse homem se alimentava de lágrimas, dia e noite, ele comia lágrimas, de tanta tristeza. Agora, sabe qual era a razão da sua tristeza? Os seus opressores lhe perguntavam: onde está o teu Deus? Ora, naquela época, meus irmãos, quando um povo guerreava contra outro povo, não era só uma guerra de nações e de exércitos, era uma guerra de divindades. E o povo que perdia, aquilo era sinal de que o Deus daquele povo era mais fraco, era menor do que o Deus do povo vencedor. Então esse homem está no exílio porque houve uma invasão, houve uma guerra. Ele não estava entre aqueles que morreram defendendo e resistindo o ataque. Ele estava entre aqueles que sobreviveram e que foram levados cativos como mão de obra escrava para o exílio, o desterro. Vocês podem imaginar algo pior do que isso? Nas maldições que estão contidas na lei para a quebra da aliança, essa era considerada
a mais rigorosa, o desterro, o exílio. O que você sentiria se muita gente da sua parentela morresse e você agora é um escravo? Antes você era livre, agora você é um escravo. E os inimigos estão, todas as vezes que os seus opressores passam por ele, perguntam: o teu Deus, onde está? Cochilou na hora do perigo? Ah, o teu Deus dormiu? Ou o teu Deus não tem poder? Se ele não tem poder, é fraco. Se ele não quis te livrar, ele é mau. Onde está o teu Deus? Onde? Você está no exílio, Deus não faz nada? Cadê o teu Deus? E isso fazia ele chorar e sofrer, porque a sua situação gerava uma oportunidade para que o ímpio questionasse o próprio Deus. Ele sofria porque o seu sofrimento dava ao ímpio oportunidade para escarnecer, zombar do Deus vivo e verdadeiro, perguntando: onde está o teu Deus? É como se acontecesse algo com você. Sua esposa te deixou por outro, ou o contrário, você perdeu o emprego, perdeu alguém, e aí os vizinhos dizem: você não é crente? Você não serve a Deus, você não é fiel? Cadê o teu Deus? Deixou que isso lhe acontecesse? As pessoas perguntam: onde está o teu Deus? Onde ele estava? Passeando? Fazendo turismo em algum lugar da terra? Onde? Irmãos, essa pergunta do escarnecedor fazia aquele homem ficar tão triste que ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Ele chorava o dia inteiro e se alimentava das suas lágrimas. Verso 4: dentro de mim derramo a minha alma, ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Os irmãos podem imaginar, esse irmão não era só um dentre a multidão, ele era o líder de uma procissão. Os irmãos devem saber que do Salmo 120 ao Salmo 134 são os salmos de romagem, são os salmos cantados nas romarias. O povo, 3 vezes ao ano, segundo a lei, tinha que deixar, se ele morasse no sul, no centro ou no norte da Palestina, o povo, a nação de Israel era convocada para descer para o sul, para Jerusalém, para adorar. E multidões, vamos lembrar de Maria e José, com o menino Jesus, eles vão embora, e no meio da parentela, onde está o menino? Os irmãos imaginem, dezenas, centenas, milhares de pessoas de todos os lugares e convergindo em Jerusalém. Quando chegava ali, então aquela multidão guiada pelo salmista, porque ele era um líder de louvor, ele guiava aquela procissão, aquela romaria, e o povo ia cantando. Irmãos, ouvir um solo é muito bonito, mas ouvir uma multidão cantando arrepia a gente. E era uma multidão cantando, ele diz aqui, dando brados de júbilo, louvor, uma multidão que festejava, e ele ia à frente daquele cortejo, daquela procissão de louvor, na direção do templo, para adorar a Deus. E ele diz: dentro de mim derramo a minha alma, quando eu me lembro disso, dos tempos áureos, dos tempos maravilhosos que eu vivi, quando eu me lembro daqueles momentos maravilhosos, dentro de mim eu derramo a minha alma. É figura de linguagem para dizer: eu me angustio, eu sofro. Essas memórias, as lembranças dos tempos passados, áureos momentos, me fazem sofrer. Então, meus irmãos, ele que já conversou conosco, compartilhando as razões do seu sofrimento e seu anseio por Deus, ele que já dirigiu-se a Deus dizendo: quando? Agora, ele fala consigo mesmo. Que ser inacreditável e maravilhoso é o ser humano, não é verdade? Imagem e semelhança de Deus. Falamos com o homem, falamos com Deus que é Espírito, mas somos capazes de conversar com nós mesmos. Você já bateu um papo consigo mesmo? Às vezes, quando nós estamos conversando a sós com nós mesmos, os nossos lábios mexem,
E as pessoas veem a gente conversando e dizem, esse aí já está meio maluco, né? Porque está falando sozinho. Não, você está batendo um papo consigo. E ele vai se dirigir a si mesmo e vai dizer, minha alma, eu quero falar com você. Me responda, por que estás abatida? Por que dentro de mim você está perturbada? Se qualquer pessoa lhe fizesse essa pergunta, ele o tomaria como um zombador. Porque diante do exílio, da guerra, do fracasso, da derrota, da humilhação, quer mais razão ou razões para ele estar naquela situação? Irmãos, como diz o ditado, pimenta nos olhos dos outros é refresco. A dor alheia nunca é tão intensa, quando é a nossa, é o fim do mundo. Se alguém lhe perguntasse, por que você está tão abatido? Por que você está tão perturbado? Ele diria, você é louco, não está vendo tudo o que está acontecendo comigo? Mas é ele quem se dirige a si mesmo, é um autoquestionamento. Mas os irmãos observarão que ele não filosofa, não questiona, não especula, nenhum devaneio intelectual. Ele também não tenta justificar o fato e a realidade do seu abatimento e da sua perturbação interior. Ele simplesmente se autoexorta, ele simplesmente se autoadmoesta e ele diz a si mesmo, espera em Deus. De noite, se Deus permitir, eu vou aprofundar essa frase, espera em Deus. Ora, meus irmãos, quando os caminhos da soberania de Deus são inescrutáveis, incompreensíveis, mais elevados do que a nossa limitada razão para compreender, nós temos que dizer a nós mesmos, espera em Deus. Sabe, meus irmãos, qual é o princípio que subjaz a essa exortação? É a seguinte, Deus está no trono. Não cai um pardal sem o consentimento de Deus. O pressuposto é que Deus, o Deus vivo, está no controle. Jamais apático, nunca indiferente. Certa vez alguém me disse, eu tenho parentes que têm dinheiro. Eu estou numa situação de lamúria e de miséria, e o meu quadro não sensibiliza os meus parentes. Você acha, ou será que achamos, que o nosso estado de dor, ele é indiferente para Deus? E ele diz, espere em Deus. Irmãos, a esperança cristã nunca é fundamentada numa vaga possibilidade, numa remota esperança de que algo mude. A esperança cristã, ela está fundamentada na palavra de Deus, através da qual Deus nos fez ricas e preciosas promessas. Então, esperar em Deus significa depositar fé no que Deus disse e esperar, aguardar. Ah, mas nós vivemos numa sociedade imediatista, que se pudesse plantar e colher no mesmo dia, seria maravilhoso. Irmãos, nós detestamos os intervalos, os interregnos, esses momentos, eles são terríveis. Nós não gostamos, e quanto mais materialista é uma sociedade, mais ela vai odiar o adiamento, o postergar da satisfação das necessidades, porque o homem acredita que só tem essa vida para viver, e tempo é dinheiro. Então, conseguir fazer tudo, muito mais, com menos tempo e custo mais baixo, esse é o princípio que está na sociedade, mais em menos tempo, com menos custo. Então, numa sociedade assim, você dizer para alguém, espera, é horrível. Nós não gostamos de esperar, mas é esperar em Deus. Então, ele diz assim mesmo, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda, um dia, haverá uma manifestação. O quadro não vai ficar assim. Quem tem a última palavra é Deus. Espere em Deus. Ele tem a última palavra. Porque os irmãos observem,
o que ele declarará: eu ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Na presença de Deus há salvação. Ora, se somente na presença dele há salvação, o que fazer? Espere em Deus. Você ainda, o salmista, eu ainda louvarei, porque ele vai se manifestar. Verso 6, irmãos. Ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto me lembrarei de ti. Quando a alma está abatida, o segredo é isso, é lembrar de Deus, irmãos. Não é esquecer de Deus. Desde a terra do Jordão e desde o Hermon, que estão lá no norte, lá no extremo norte, o Monte Hermon, desde o Monte Mizar até hoje, não se sabe localizar esse monte. Interessante isso. O Monte Mizar, as pessoas não sabem precisar onde realmente ele estava, mas tudo indica que era no norte, porque ele está no exílio, lá no extremo norte. E aí, exatamente lá, onde nascia o Jordão, e tinham cachoeiras, irmãos. Os irmãos já viram quedas d'água? Parecem degraus, não é? E ele está dizendo, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, cachoeiras, cascatas, o som, o ruído, o som das águas caindo, uma queda após outra queda, não é? Aquele volume d'água num abismo, depois outro abismo, e ele vai dizer, todas as tuas ondas e vagas são sinônimos, mas a ideia de onda é aquilo que rebenta na beira da praia, e vaga é aquela grande onda no meio do oceano, que não chega a fazer aquela onda que são aquelas elevações imensas de água, que vem uma após a outra. Ele está dizendo que essas catadupas ou cachoeiras são tuas, e ele está dizendo que as vagas e as ondas são as tuas. E ele diz, tem passado sobre mim. Ele sabe, meus irmãos, porque crê na soberania de Deus, que em última instância, tudo vem de ti. Como permissão, como direção, em última instância, o quadro que ele vivia não era um quadro que estava fora do alcance da soberania de Deus. Ele sabe que tudo que está lhe acontecendo tem a mão de Deus. Como Jó. De noite nós vamos trabalhar um pouquinho mais a questão do sofrimento, porque o Salmo 43, eu esqueci de dizer isso, na verdade, Salmo 42 e 43 são considerados o mesmo salmo em duas partes. Então, o Salmo 43, se Deus permitir de noite, nós veremos é a segunda parte. Contudo, e apesar de tudo isso, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Ele cantava orando e ele orava cantando. E ele reconhece a bondade divina, e ele reconhece, meus irmãos, que ele usará do louvor para orar e dirigir-se a Deus. A Deus a minha rocha, verso 9, digo, por que te esquecestes de mim? Você já perguntou isso para Deus? Jesus perguntou. Na cruz do Calvário, meus irmãos, Jesus perguntou a Deus exatamente assim, Pai, por que me abandonaste? O Filho de Deus. E ele está dizendo, a Deus a minha rocha, digo, por que te esquecestes de mim? Tudo o que estava lhe acontecendo, para ele, era a prova irrefutável de que Deus o havia abandonado. Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo. Esse homem chorava, porque sofria muito, porque era esmagado ou oprimido. E ele declara, como com ferida mortal dos meus ossos, me afrontam os meus adversários, dizendo-me continuamente, onde está o teu Deus? Essa pergunta nos lábios dos ímpios fazia ele sofrer tanto, e mais uma vez ele recorre a uma analogia.
Um médico me disse que o câncer de osso é um dos mais doloridos que tem. Quem já quebrou um osso sabe da dor. E ele está dizendo, o que é uma ferida mortal nos meus ossos? Imagine os ossos mortalmente feridos, doentes. A dor é muito grande. Eu conheci uma senhora que só a proximidade da mão, ela já sentia dor. Não podia nem tocá-la. Os ossos daquela senhora estavam todos tomados pela enfermidade. Ele está dizendo assim, como o câncer dos ossos, assim é que eu me sinto. A dor que eu sinto na minha alma compara-se à dor de quem tem ferida mortal nos ossos. Quando os ímpios, quando os infelizes dos ímpios, eles, os meus opressores, eles chegam para mim e me veem trabalhando como escravo e dizem assim, cadê o teu Deus? Nós invadimos a tua terra, matamos os teus soldados, violentamos as tuas esposas, muita gente da tua família morreu, o corpo ficou lá para ser comido pelos animais porque nem enterrado foi, e você foi trazido como sobrevivente, como mão de obra escrava. Onde estava Deus que não fez nada? Essa pergunta doía fundo nele. Os irmãos, imaginem Jesus na cruz do Calvário. O flagelo. Outro dia eu cortei o dedo, saiu um pedacinho da pele do meu dedo. Que dor, meus irmãos. Nossa. A minha esposa, as esposas sofrem com os maridos com dor, né? Porque o homem é muito manhoso. Que dor. Imaginem o flagelo que arrancou pedaços de pele e de carne das costas de Cristo. E se não bastasse a dor do flagelo, a dor da crucificação, e lá embaixo ao pé da cruz, aqueles camaradas estão dizendo, desce daí, e nós vamos acreditar em você. Ah, confiou em Deus, não é um homem de Deus? Que Deus agora te socorra. A sua fé está sendo questionada no seu pior momento. Eles estão zombando da sua fé em Deus, é o que ele está dizendo aqui. E quando os ímpios faziam essa pergunta zombadora, a dor que ele sentia era idêntica à dor de uma ferida mortal nos ossos. Aí, irmãos, mais uma vez, depois de lamentar, o que é que ele faz? Ele bate aquele papo consigo mesmo. Ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Ora, quer mais razões? Por que estás assim perturbadas dentro de mim? E de novo, ele diz, espera em Deus. Essa é a saída. Irmãos, a saída não é entender. Nós não vamos entender. A saída não é viver do passado, de uma memória que nos faz sofrer. O salmista diz, quando eu me lembro daqueles momentos áureos, a minha alma se derrama, eu mergulho numa angústia profunda. Também não é. Também não é ódio, não era dentro dele a revolta contra os seus opressores. Nada disso é saída. Irmãos, esse homem é como um médico que com exatidão prescreve o remédio. Quando ouve o doente, e ele diz assim, espera em Deus. Só espera quem crê, meus irmãos. Só espera quem crê. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Deus será louvado por mim quando ele se manifestar. Eu vou louvá-lo, porque esse quadro será revertido, e quando ele fizer isso, eu vou louvá-lo. A ele que é o meu socorro e o meu Deus. Meus irmãos, a minha oração é que esse testemunho, esse lindo salmo, esse salmo triste, esse salmo de lamento, mas esse salmo também produto da fé, nos socorra, que o alimento divino, através da sua palavra, traga a nós esperança. Então diga para si mesmo também nesta manhã, espere em Deus. Diga, Jorge Max, eu tenho que dizer a mim mesmo, espere em Deus. Não se afobe, não se precipite, não saia atrás de soluções. Irmãos, eu me lembro de uma jovem, bonita até, não dava para entender o desespero que ela tinha de casar.
Nada aparentemente justificava, né? Se fosse o contrário, ela podia até estar em pânico, mas não tinha motivo. Era uma jovem bonita e ela queria porque queria, e ela não esperou em Deus. Meus irmãos, não deu outra. Casou, não esperou em Deus. Essa jovem, meus irmãos, uma vez, os meus joelhos aqui no gabinete, ela até me assustou, se ajoelhou e ela encharcou o meu joelho, a minha calça de lágrimas, de tanto que ela estava sofrendo naquele casamento. E ela disse: eu não esperei em Deus. Quem não espera por Deus se dá mal. Porque, irmãos, vamos botar uma coisa na nossa cabeça: Deus é um segredo, não contem para ninguém, não se atrasa. Você acha que Deus está demorando? Deus não atrasa, irmãos, Deus não demora, é o momento certo. Espere em Deus. Nós encontramos paliativos, Deus dá solução. Espera em Deus, creia, Ele é vivo, o Deus vivo, verdadeiro, é o Deus que intervém. Espera em Deus. Vamos orar silenciosamente.